Om Gyanathimirantasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Nismirahasar Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtutara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtutara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E também a todo o Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar início à leitura do Jaiva Dharma de Srila Bhaktivinoda Thakur. Bom, eu decidi começar a fazer a leitura do Jaiva Dharma neste auspicioso ano do centenário do meu mais amado Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, principalmente porque este foi o primeiro livro que Srila Gurudeva traduziu para o Hindi. Então esse é um livro muito especial para Srila Gurudeva, bem como para toda a nossa Gaudiya Sampradaya, porque Srila Bhaktivinoda Thakur ele conseguiu de uma maneira muito bela e muito profunda apresentar toda a cultura Gaudiya Vaishnava, bem como toda a teologia da Gaudiya Vaishnava de maneira muito clara, envolvente, elucidativa, através dessa grande novela que é o Jaiva Dharma. Então, ofereço esse estudo, essa leitura ao meu Gurudeva e pedindo por sua misericórdia sem causa para que ele nos abençoe, para que eu possa, de uma forma ou de outra, fazer essa tradução agora do inglês para o português. Então eu estou fazendo uma tradução simultânea, então perdoem vamos dizer assim, as interrupções e muitas vezes o fluxo não tão, vamos dizer, agradável da leitura, mas aqui é um estudo, né? Um estudo
mais profundo, não simplesmente um audiolivro, tá? Então, eu vou fazer a tradução da última edição do inglês, tá? Publicada em 2013, tá? Foi a última edição revisada da versão em inglês de 2013. Então vou começar lendo aqui Srila Gurudeva dedica a tradução do livro ao seu mais adorado Guru, né? Acharya Keshwari, Nitya Lila Pravista Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, o protetor da Brahma Madhva Gauriya Sampradaya, que satisfaz os desejos de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj e de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Então foi sob a orientação de Srila Param Gurudeva que Gurudeva fez essa tradução do Bengali para o Hindi. Então, eu vou começar lendo o prefácio escrito por Srila Gurudeva para a terceira edição em Hindi do Jaiva Dharma. Então, Srila Gurudeva começa dizendo: estou muito satisfeito que a terceira edição em Hindi da Gaudiya Vedanta Samiti, que publicou este Jaiva Dharma, está agora sendo apresentada diante do público. Esta publicação satisfez um desejo muito antigo, pelo qual eu estava profundamente preocupado, né, porque esse livro não estava disponível na língua nacional da Índia, que é o Hindi. O original do Jaiva Dharma, escrito em Bengali, é um ornamento de valor inestimável para todos os nativos Vaishnavas da língua Bengali. O autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, é um associado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu e é também famoso como o sétimo Goswami. Nós temos os 6 Goswamis de Vrindavana. Srila Bhaktivinoda Thakur é conhecido como o sétimo Goswami. Na comunidade Vaishnava moderna, ele reestabeleceu o poderoso fluxo do sagrado rio Ganges, da devoção exclusiva que Swayam Bhagavan Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou. Thakur Bhaktivinoda escreveu aproximadamente 100 livros sobre Bhakti em diferentes línguas. E o Jaiva Dharma inaugura uma nova era no mundo da filosofia e da religião. Esta edição em Hindi foi produzida sob a direção do meu mais reverenciado mestre espiritual, Sri Guru Pada Padma Om Vishnupada Stotara Sata Sri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ele é o guardião da Sri Brahma Madhva Gauriya Sampradaya e satisfez o desejo íntimo do coração de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj e de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ele é um acharya na linha de sucessão discipular advinda de Chaitanya Mahaprabhu e é o fundador acharya da Sri Gaudiya Vedanta Samiti e suas filiais, que estão espalhadas por toda a Índia. Por sua misericórdia sem causa e ilimitada misericórdia, inspiração e ordem direta, embora eu seja, vamos dizer assim, incapaz e incompetente em todos os sentidos, fui capaz então de traduzir este livro, o qual é cheio de uma filosofia exaltada e profunda, com verdades confidenciais sobre a adoração de Bhagavan. Tentei o máximo que pude nessa tradução para preservar a filosofia original e altamente complexa, né? Bem como os humores sutis
em relação à análise de rasa. Eu me esforcei ao máximo da minha habilidade para expressar tudo isso de maneira clara e facilmente compreensível, né, com uma linguagem acessível. Isso é para os leitores verem quão bem-sucedido, né, eu fui nessa minha tentativa ou não. Qualquer que seja o valor que exista nesse esforço, ele é exclusivamente devido ao crédito dos pés de lótus do meu Shri Guru. A tradução do Hindi, do Jayavadharma, foi primeiramente publicada mensalmente na revista Sri Bhagavat Patrika, numa série de artigos durante 6 anos. Então Gurudeva levou 6 anos para traduzir todo o Jayavadharma numa série de artigos mensais publicados na revista Sri Bhagavat Patrika. Os leitores fiéis apreciaram imensamente esse trabalho e repetidamente imploraram para que eu publicasse todos esses artigos em um livro separadamente. A nossa segunda edição do Jayavadharma, então, saiu na forma de um livro para o benefício dos leitores fiéis de Hindi e para também a satisfação dos devotos puros. Esta edição foi rapidamente esgotada. Então a terceira edição está sendo apresentada aqui para preencher o profundo interesse e a demanda dos leitores. O meu mais reverenciado mestre espiritual, Sri Acharya Deva, deu a sua elaborada introdução para esse editorial, detalhando as características únicas deste livro, do seu autor e outros pontos importantes. No entanto, eu não posso frear o meu entusiasmo para adicionar algumas palavras minhas sobre este assunto. Então, eu imploro aos leitores que estudem essa introdução com atenção séria antes de lerem o livro. E eu tenho muita fé firme de que, ao fazê-lo, vocês obterão uma guia muito clara, né, uma orientação clara sobre como entrar dentro dessas verdades da realidade suprema aqui descrita. A palavra Jayavadharma se refere ao Dharma da Jiva, ou a função constitucional da entidade viva. Por um aspecto externo, os seres humanos parecem ter diferentes religiões de acordo com classificações de país, casta, etnias, etc. As naturezas constitucionais dos seres humanos, animais, pássaros, vermes, insetos e outras entidades vivas também parecem ser de diferentes variedades. Mas, na realidade, todas as entidades vivas através do universo, né, têm apenas um Dharma eterno e imutável. Jayavadharma, então, apresenta uma descrição completa deste Dharma, que é eterno e o qual se aplica em todos os tempos e em toda parte, a todas as entidades vivas. Este livro é recheado com a mais elevada forma da essência, né, dos tópicos confidenciais e profundos dos Vedas, Vedanta, Upanishads, Srimad Bhagavatam, Puranas, Brahma Sutra, Mahabharata, Itihasas, Pancharatras, Satsandarbhas, Sri Chaitanya Charitamrita, Bhaktirasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani e outros shastras
exemplares. Além disso, ele foi escrito de maneira muito agradável, né? Divertida, né? E também de fácil compreensão, como se fosse uma novela. O Jaiva Dharma oferece uma análise sem precedentes e muito precisa sobre diversos pontos vitais, como, por exemplo, Bhagavad Tattva, a verdade referente a Sri Bhagavan, Diva Tattva, a verdade referente às divas, Shakti Tattva, a verdade referente às potências de Bhagavan, as almas condicionadas e liberadas, né? Um estudo comparativo da natureza do karma, jnana e bhakti, e uma discussão conclusiva e plena de conhecimento, plena de significado das características que regulam o serviço devocional, as características do serviço devocional espontâneo e regulado, que é Vaidhi e Raganuga Bhakti, bem como a suprema excelência de Sri Nama Bhajana, a adoração feita através do cantar dos santos nomes. Todos esses tópicos são discutidos em termos de Sambandha, relacionamento, Abhideya, processo, e Prayojana, a meta. Tá? Então o livro é dividido também dentro dessas três categorias. Antes dessa edição em Bengali do Jaiva Dharma, publicada pelo Gaudiya Vedanta Samiti, todas as edições do Jaiva Dharma publicadas por Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada e também outros Gaudiya Vaishnavas Acharyas e suas linhagens, né, incluíram a seção sobre Rasa Vichara. Rasa Vichara significa as considerações a respeito de rasa. No entanto, por uma razão específica, o nosso mais reverenciado mestre espiritual, Srila Guru Pada Padma, Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, publicou uma edição contendo apenas as duas primeiras seções do livro, né, que abordam, respectivamente, Nitya Naimitic Dharma e Sambandha Abhideya Prayojana. Ele não publicou a terceira parte do livro, que fala sobre Rasa Vichara. Mais tarde, no entanto, quando Sri Keshava Gaudiya Mata estava num processo de publicar esta edição em Hindi de Mathura, Srila Guru Pada Padma pessoalmente reveu, né, analisou o livro por inteiro. Em sua introdução a esta edição, ele muito claramente instruiu aos leitores para que primeiro examinem, né, a sua própria capacidade ou qualificação, né, ou a falta dela, né, para proceder com muito cuidado nesse estudo, né, da terceira sessão referente a Rasa Vichara. Ou seja, Param-Gurudeva ele estava muito preocupado com que o público pudesse vir a entender, né, ou a não entender, né, ou talvez distorcer a questão relacionada a Rasa Vichara. Tanto que ele mesmo, quando publicou em Bengali, ele omitiu essa última parte, né? Mas agora, nessa edição em Hindi, feita por Srila Gurudeva, essa terceira parte foi incluída, né? E nós temos também na de inglês. Mas Param-Gurudeva escreveu na sua introdução, no seu prefácio, então que todos tenham cuidado ao ler essa última parte, né, para não se aventurar em terrenos estranhos, desconhecidos, né, e também perigosos. Então você, leitor, vai ter que avaliar a sua qualificação para para ouvir, né, conhecer e se aprofundar nesse tema que é muito confidencial. Tá? Mas eu já vou adiantando para vocês que não tem assim absolutamente nenhum problema
de você ler, porque você já tem uma orientação de Srila Gurudeva, né? Você já está dentro da nossa egrégora de proteção, né? Você já sabe como ver tudo isso. Então, Srila Gurudeva, ele deixou bem claro que todos os livros dele são para todos, e tudo que ele escreveu nós podemos ler, né? Independente de qualquer coisa. Tá? Até mesmo o Gopi Gita, ou Gita Govinda, enfim, livros que são bem elevados, ainda assim Srila Gurudeva disse que esses livros são para todos. Então não será diferente com a terceira parte do Jaiva Dharma, referente a Rasa Vichara, ok? Mas respeitamos e entendemos a preocupação de Parangurudeva, né? Principalmente porque naquela época o movimento da Gaudiya ainda não estava tão estabelecido, tão, vamos dizer, solidificado, né? Amadurecido. Hoje em dia a coisa já mudou de figura, tá? Especialmente porque o meu Gurudeva, ele simplesmente derramou sobre o mundo esse Harikata sobre Rasa Vichara. Então, quem vem principalmente na linha do meu Gurudeva já está mais do que acostumado com esses tópicos, né, e com esse conhecimento. Então, não tem nenhum tipo de melindre, né, para ouvirmos tais tópicos. Ok? Muito bem. Continuando aqui a ler o prefácio de Srila Gurudeva. Quando estava escrevendo o Sri Chaitanya Charitamrita, uma dúvida surgiu no coração de Sri Krishna Dasa Kaviraja Goswami a respeito de que se ele deveria ou não apresentar a discussão sobre Rasa Vichara. Ele questionou sobre o fato de incluir ou não este tópico em seu livro. Por quê? Pessoas que são menos qualificadas talvez possam lê-lo, né, e deturpá-lo. Mas finalmente ele resolveu incluir Rasa Vichara no seu livro, expressando as seguintes palavras no seu Chaitanya Charitamrita Adilila 4.231 a 235. Ele escreveu: Ei Shob Siddhanta Gura Kahite na Jujai Na Kohile Keho Ihar Anta Nahi Pai. As conclusões esotéricas e confidenciais a respeito dos passatempos amorosos de Rasaraja Shri Krishna e das Gopis, que são a personificação de Mahabhava, não estão aptos para serem apresentados para as pessoas comuns. Ataeva hikka hikichu korina niguda, bhajibe rasika bhakto nabujibe muda. Porém, se eles não forem revelados, ninguém será capaz de conhecê-los, esses tópicos. Eu, portanto, devo descrevê-los de maneira, assim, vamos dizer, de maneira codificada, né, para que apenas os Rasika Bhaktas sejam capazes de entendê-los, enquanto que os tolos não. Ei Sab Siddhanta Hoy Amrera Palabo, Bhaktagana Kokilera Sarvada Vallabho. Esta doutrina inteira é doce, né? É tão doce quanto os frutos recém-amadurecidos de manga, que podem ser apenas saboreados pelos devotos, que são comparados aos cucos, né? O pássaro cuco. Abhakta ustrera itena hoy pravesh, tobe chitte hoy more ananda vishesh. Os devotos, os não devotos, que são como camelos, não podem adentrar, né, esses tópicos. Portanto, existe um júbilo especial em meu coração. Então ele chama os não devotos de camelos. Por quê? O camelo é aquele que mastiga os espinhos, né, sente o gosto do próprio sangue e acha que está comendo algo delicioso, né? Então ele não tem desejo por frutos doces como os pássaros cucos, que são comparados aos devotos rasikas. Então esse foi
Então, a argumentação colocada por Srila Krishnadas Kaviraja Goswami para justificar o fato dele revelar no Chaitanya Charitamrita muitos tópicos confidenciais dos passatempos entre Krishna e as Gopis. É sempre inapropriado revelar, né, os tópicos confidenciais de Brajarasa para o público comum. No entanto, existe sempre a possibilidade de que este mistério sagrado desapareceria, né, se não fosse explicado ou revelado completamente. Embora o fruto do Nim, né, da árvore de Nim e da mangueira possam apresentar juntos, possam nascer juntos, possam estar juntos dentro de um mesmo jardim, né, um corvo irá apenas se sentar num galho da árvore de Nim e saborear os seus frutos amargos, enquanto os cucos irão sempre para a mangueira saborear os frutos doces da manga. Então, dessa maneira, nós podemos então apresentar, né, apropriadamente os tópicos relacionados a Rasa Vichara. Até hoje, né, o mundo da literatura em Hindi foi privada de um livro tão excepcional, né, e profundo, né, que faz uma análise comparativa, né, das conclusões filosóficas mais elevadas e também dos métodos supra-excelentes de adoração do Vaishnava Dharma. O Jaiva Dharma satisfez então esta necessidade, ou preencheu esta lacuna. Então, o Jaiva Dharma irá inaugurar uma nova era, né, no mundo religioso e filosófico, particularmente no mundo do Vaishnavismo. Então aqui Srila Gurudeva conclui o seu prefácio, né, um aspirante à partícula da misericórdia de Sri Sri Guru e Vaishnavas, Tridandi Bhikshu, Sri Bhaktivedanta Narayana, Sri Keshavaji Gaudiya Mata, Mathura, 1989. Agora vamos ler, então, a introdução à segunda edição em Hindi, escrita por Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, para Gurudeva. Dentre muitas tradições religiosas no mundo, né, quase todas elas adotam métodos variados para propagar seus respectivos ideais. Com isso em mente, eles publicam suas literaturas em diferentes línguas. É evidente que, dentro de um ambiente de educação secular, existem níveis elementares, intermediários e avançados, bem como os níveis mais elevados e mais inferiores de aprendizado. Da mesma maneira, é evidente também que aqueles que são profundamente versados, né, em leitura e estudo comparativo das religiões, né, admitem isso também de maneira consensual, ou seja, que existem gradações de conhecimento na metafísica, né, do ensinamento das diferentes tradições religiosas. Dentre todas essas ideologias religiosas, as instruções dadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu sobre a religião de Prema, amor puro, são as revelações mais elevadas, né, sob todos os pontos de vista. Certamente, aqueles pensadores, né, imparciais estarão expostos, né, a esta compreensão sublime e irão unanimemente aceitar este fato, ou seja, o fato de que
a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu é a mais elevada de todas. Todos querem ser inspirados por um ideal elevado, né? E também por ensinamentos elevados, mas como este desejo auspicioso pode dar frutos? É com este pensamento que grandes personalidades liberadas, né, e joias da educação de elite, né, como a grande personalidade liberada, a joia da elite, né, da inteligência da elite, Srila Bhaktivinoda Thakur estabeleceu, né, através do seu próprio exemplo, o ideal mais elevado da vida espiritual e compôs muitos livros sobre Vaishnava Dharma em diferentes religiões. Nesses livros pode ser encontrado uma descrição completa, em linguagem simples, das instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dentre todos os livros do autor, este Jaiva Dharma é considerado a quinta essência para os pensadores religiosos do mundo. Dentro do mundo dos Vedas, neste mundo, os Vedas são os livros mais antigos, né? E os seus corolários, incluindo os Upanishads, dentre outros, compilados por Srila Vyasadeva, como o Vedanta Sutra, o Mahabharata, o Srimad Bhagavatam, são todos literaturas fidedignas. Devido ao curso do próprio tempo, né, variedade, um sem número de livros foram escritos, inspirados pelos ideais enunciados também nessa literatura védica. Eles circularam, né, por toda parte e ficaram muito populares. Nesses livros, não apenas encontramos as gradações de pensamento, né, distinções das características e visões contrastantes, mas também observamos uma exclusividade, né, e uma polarização de doutrina e filosofias especulativas. Como resultado, surgiram muitas calamidades e problemas no domínio religioso, e isso continua até os dias de hoje. Então aqui ele se refere aos diferentes livros que, né, tentam apresentar uma verdade, mas fracassam. Diante dessas circunstâncias precárias, o Senhor Supremo e Original Swayam Bhagavan, que é a verdade absoluta, apareceu aproximadamente 500 anos atrás, na forma em um dos seus mais elevados locais sagrados, Sri Dhamma Mayapur, dentro de Navadvipa Dhama, para liberar as almas condicionadas e as entidades vivas. Naquela época, o Senhor especificamente empoderou os seus amados associados a compilarem volumosos livros que contêm um comentário verdadeiro e a essência de todas as escrituras. Através do intermédio dessa literatura, o Senhor desejou investir Bhakti, que é a causa de Divya Jnana, ou conhecimento transcendental, dentro do coração de todas as pessoas. Todos esses livros, com exceção de 3 ou 4, foram escritos em sânscrito, tá? Ou seja, os associados de Mahaprabhu, a grande maioria deles escreveu livros em sânscrito, tá? Outros em bengali, tá? Mas nenhuma outra língua. Shri Rupa e Sanatana Goswamis estavam entre os mais elevados e confidenciais associados de Chaitanya Mahaprabhu, e Srila Jiva Goswami era muito querido para Shri Rupa e Sanatana, né? E praticamente ele é uma manifestação idêntica a eles. Extraindo a essência de todos os Shastras, Srila Jiva Goswami compôs os Satsandarbhas e outros livros em sânscrito.
através desse esforço, Swayam Bhagavan se manifestou o seu desejo confidencial, né, de manifestar as suas lilas para as almas condicionadas. Algumas pessoas que são incapazes de discernir entre um significado verdadeiro dos Shastras, né, são levados a interpretá-los de acordo com o seu conhecimento relativo. Em alguns casos, algumas pessoas elas entendem apenas uma parte do significado da literatura védica. Em outros casos, as interpretações acabam nublando o significado verdadeiro. Em outros casos ainda, eles adotam um ponto de vista que é completamente oposto à intenção original da literatura védica. Srila Jiva Goswami não está em nenhuma dessas categorias, e as instruções que fluíram, né, de sua caneta são de instruções conclusivas e absolutas, advindas diretamente de Chaitanya Mahaprabhu, que são as instruções dos Vedas, dos Upanishads, do Mahabharata e do Srimad Bhagavatam. Apoiando-se nos comentários impecáveis dessas instruções, o Jaiva Dharma foi compilado, né, de uma maneira extraordinária, para que os leitores possam facilmente compreender a utilidade e o significado deste livro. Nós devemos apresentar uma análise sobre o significado do título Jaiva Dharma. O autor nomeou o livro Jaiva Dharma. Considerando que todos nós temos uma concepção particular do que é Dharma, ou seja, uma ocupação ou uma religião, não é necessário elaborar mais profundamente sobre isso, né? Também devido ao limite, né, aqui de páginas para eu colocar aqui a minha introdução, né, para Gurudeva diz. Em sânscrito, quando um sufixo secundário, aqui no caso an, né, an, é adicionado à palavra jiva, faz com que a vogal do meio seja reforçada e o n no sufixo an seja abandonado. E assim, então, obtém-se a palavra jaiva. A palavra jaiva significa que se relaciona ou está relacionado a jiva, que é a entidade viva. Tá? Então, jiva e jaiva. Portanto, Jaiva Dharma significa o Dharma da Jiva. Então, em sânscrito, se você quiser falar da Jiva, você vai simplesmente modificar a palavra Jiva para Jaiva. Tá? Aí você então obtém o significado que você deseja, o Dharma referente a Jiva. Mas o que significa a palavra Jiva neste contexto? O autor responde a essa questão exaustivamente neste livro, mas ainda assim eu penso que é essencial submeter um ou dois pontos brevemente. Apresentar, né, um ou dois aspectos brevemente. A palavra Jivana, que significa vida, vem da palavra Jiva, que significa aquele que tem vida, né? Em outras palavras, todas as entidades vivas são conhecidas como Jivas, né, ou aqueles que têm vida. Assim, o autor utilizou-se do termo Jaiva Dharma para indicar a função constitucional da Jiva. Chaitanya Mahaprabhu instruiu as Jivas através dos seus devotos, né, exclusivos, dos seus seguidores, que são os 6 Goswamis, liderados por Shirupa Sanatana e Jiva Goswami, a respeito de que tipo de Dharma eles devem aceitar e seguir. Aproximadamente 400 anos atrás, o autor deste livro, Srila Bhaktivinoda Thakur,
que é conhecido como Sétimo Goswami, apareceu, né, não muito longe de Sridham Mayapur, no local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, sendo muito compassivo, né, e enfatizando, né, o apelo das divas. Ele escreveu então esse Jaiva Dharma na língua bengali. Perdão, é aproximadamente 400 anos após, tá, a vinda de Mahaprabhu. Então Srila Bhaktivinoda Thakur decidiu escrever o Jaiva Dharma. Pelo desejo de Bhagavan, Shri Krishna Das Kaviraja Goswami, um amado associado de Sri Gauranga, capturou a essência das instruções de Bhagavan Sri Gaura Chandra no Sri Chaitanya Charitamrita. E ele expressou da seguinte maneira neste verso: Divera Swarupa Roy Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakasha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20.108. A condição natural das divas é ser uma serva eterna de Krishna. A diva, ela é a potência marginal de Krishna e uma manifestação na qual ela é idêntica e diferente ao mesmo tempo de Krishna. Então o autor baseou o seu Jaiva Dharma neste verso, que é o Bija Mantra, né? Ou seja, o mantra fundamental, né, de todas as instruções dos Gaudiya Vaishnavas. Portanto, este livro é benéfico e aceitável para todos, e recomendável, né, para todos os seres humanos, né, sem qualquer distinção de etnia, casta, fases da vida, tempo, local ou personalidades. Não apenas isso, ele é benéfico até mesmo para as divas que nasceram em outras espécies, como pedras, animais, pássaros, insetos, aquáticos, né, e outras. Existem muitos exemplos que merecem ser mencionados, né, de seres além dos humanos que aceitaram o Jaiva Dharma. Ahalya é um exemplo de alguém que estava no corpo de uma pedra. As árvores de Amalarjunas, as árvores gêmeas, né, e as 7 talas no corpo de árvores. O rei Niga, né, no corpo de uma lagartixa. Bharat Maharaj no corpo de um veado, Surabi no corpo de uma vaca, Gajendra no corpo de um elefante, Jamavanta no corpo de um urso, né, e Angada e Sugriva no corpo de macacos. O instrutor de todo o universo, Brahma, orou ao Senhor Supremo Shri Krishna para obter o serviço aos seus pés de lótus, mesmo que isso significasse ter que nascer dentro de espécies como plantas, arbustos, animais ou pássaros. Isso está declarado no Srimad Bhagavatam 10, 14 e 30. Tadastu menata saburi bhago bhavetra vanyatra tuva chirascham yanahame kopi bhava jananam bhutwani sheve tavapada palavam. Meu querido Senhor, eu oro para que você me conceda a boa fortuna de ser contado entre um dos seus devotos que se dedicam completamente ao serviço dos seus pés de lótus, mesmo que nessa vida ou numa vida, mesmo que nessa vida como Brahma ou na próxima, né, mesmo que eu tenha que nascer entre as espécies animais. Então essa é a oração de Brahma. Prahlada Maharaj, o imperador dos devotos, expressou, né, ainda com mais clareza a aspiração de obter o Jaiva Dharma na forma do serviço a Bhagavan, mesmo que ele tivesse que nascer entre os animais ou em qualquer uma das milhares de espécies. Ele disse: Nata yoni sahareshu jeshu jeshu vrajamyaham teshu teshu achala bhaktir achutastu sadatwai.
Ó Achyuta, em qualquer uma das milhares de espécies que eu possa vir a ser forçado a nascer, por favor, me deixe sempre ter devoção exclusiva a você. O autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, também orou de maneira similar no seu livro Sharanagati. Ele disse: Kitta janmahau jatatu yadasa bahirmukha brahma janme nahi asha. Ou seja, deixe-me nascer, mesmo como um inseto, onde quer que os seus devotos estejam presentes. Eu não desejo nascer como Brahma, mesmo que ainda que indiferente a você. As instruções do Jaiva Dharma são, portanto, recomendadas, né, para todas as divas. Ao aceitar essas instruções profundamente em seus corações, todas as entidades vivas podem facilmente obter a liberação, né, deste tormento terrível causado pelas invencíveis algemas, né, da ilusão, os grilhões da ilusão, e também desse falso prazer trivial e fantasmagórico, né, dos sentidos materiais. Além disso, essas almas ficarão imersas na bem-aventurança do serviço a Bhagavan e assim, portanto, aptas a experimentar uma paz suprema e um prazer transcendental. Anteriormente, foi indicado que existiam gradações elevadas e inferiores de instruções no campo do conhecimento secular. Similarmente, é aceito que existem também gradações nas instruções no campo das verdades religiosas. Apenas as pessoas que têm uma qualificação elevada podem aceitar, né, o ideal que está contido nos ensinamentos avançados, né? A conclusão é que os seres humanos são superiores a todas as outras espécies de vida. Existem muitas diferenças, existem muitos diferentes tipos de entidades vivas além dos seres humanos. A palavra prani, que significa aquilo que tem vida, ou diva, se refere a entidades conscientes. Nós não estamos preocupados aqui com os objetos inconscientes ou objetos inertes, né? Matéria inerte. A função natural, né, de uma entidade consciente é chamada de Dharma, né, que implica uma função de consciência, né, ou de natureza que revela, né, ou que surge, né, da sua identidade verdadeira. Ou seja, não estamos falando do Dharma ou da função de um objeto inerte, como de uma mesa, né, ou de uma cadeira, enfim, de um livro. Aqui trata-se apenas do Dharma de entidades conscientes. Então, o conceito de Dharma está inseparável da consciência, né, porque o exercício desse Dharma, feito de maneira consciente, é o que leva, principalmente num aspecto mais elevado, à devoção. A devoção, ela só pode existir, o serviço a Deus só pode existir quando feito de maneira consciente. Do contrário, não há amor, né? Não há desejo para satisfazer a Deus, né? Uma mesa, ela não pensa sobre o seu Dharma, ela simplesmente exerce. A mesa não tem amor por ninguém, tampouco tem desamor, né? Mas um ser consciente, quando vai expressar o seu Dharma, ele automaticamente tem, então, ali o desejo, né? O desejo, ele vamos dizer assim, fruto da consciência. Tudo que tem consciência tem desejo, né? No capítulo 16 deste livro, existe uma análise minuciosa, né, consistente com a ciência moderna, né, sobre o desenvolvimento sistemático da consciência. Seres conscientes que estão limitados pela ilusão
né, se encontram em 5 diferentes condições. A primeira é chamada de Achadita Chetana, ou a consciência encoberta. A segunda, Sankutita Chetana, a consciência, vamos dizer, embotada. A terceira, Mukulita Chetana, a consciência que está desabrochando. A quarta, Vikashita Chetana, é a consciência que... A anterior, Mukulita Chetana, é a consciência que está brotando. A quarta, Vikashita Chetana, é a que está desabrochando. E a quinta, Purna Vikashita Chetana, é a que está completamente desabrochada. Tais seres conscientes são chamados de divas, ou prani. Esses 5 estágios da entidade viva são divididos em 2 categorias. Categorias de entidades não móveis ou inertes, chamadas de Sthavara, e entidades móveis, né, chamadas de Jangama. Árvores, trepadeiras, arbustos, pedras e outras entidades não móveis ou inertes, né, são conhecidas como tendo uma consciência encoberta, ou Achadita Chetana. Os outros 4 tipos de seres conscientes são móveis, né? Ou seja, eles se movem, enquanto que esses não, porque a consciência deles está completamente encoberta. Animais, pássaros, insetos e aquáticos têm uma consciência embotada, chamada de Sankutita Chetana. As divas nascidas em espécies outras que não são a do ser humano são encontradas então nesses 2 estágios de consciência, né? Encoberta e embotada. As divas na espécie humana são encontradas nas outras 3, brotando, desabrochando e desabrochada, né? Os 3 estágios de consciência. Embora os seres inconscientes, né, os seres conscientes, né, nesses últimos 3 estágios de despertar, são todos humanos pela aparência física, né, eles são classificados de acordo com o desenvolvimento da sua consciência. Nem todos têm a mesma consciência, né? Então os seres humanos, eles têm uma consciência que é considerada como sendo preliminar, intermediária ou avançada, né? No entanto, as árvores, arbustos, animais, etc., né, e os seres humanos também são todos divas, todos são chamados de divas, né? E o único dharma deles é adorar a Bhagavan. Ainda assim, dentre todos eles, os seres humanos são superiores pelo fato de terem uma consciência desenvolvida, né, e ter o seu Dharma especial, conhecido como Jaiva Dharma, que consiste em adorar a Bhagavan, né, acessível, né? Então o ser humano ele tem a consciência de qual é o Dharma dele. A função da consciência é classificada de acordo com o grau de conhecimento, né, e despertar, né, presente em cada diva. Não há dúvidas de que o ser humano é superior a todas as demais formas de vida nesta terra, e é essencial entender esta superioridade. Não podemos dizer que os seres humanos são superiores às árvores, aos insetos, animais, etc., pelo ponto de vista da sua aparência, força ou proeza, né, ou beleza e charme. No entanto, o ser humano ele é superior, né, em todos os aspectos a essas outras espécies, com referência à sua faculdade mental, desenvolvimento do intelecto e expansão da consciência. É esse Dharma especial que está sendo analisado então no Jaiva Dharma, ou seja, o que há de tão diferente, o diferencial, né, o que diferencia os seres humanos das demais espécies, né?
Embora, de modo geral, o Jaiva Dharma é o Dharma de todas as entidades vivas, devemos entender que, como um Dharma específico do ser humano, né, porque o ser humano tem uma qualificação especial para este Dharma mais elevado, né, e ele pode desenvolver esta consciência enquanto os outros tipos de corpos não permitem. Ou seja, dentro de cada corpo, de cada entidade viva, tem uma alma. E essa alma, ela é a mesma, né? Tanto para um corpo de ser humano ou para um corpo de inseto. E essa alma, ela tem o seu Dharma eterno. Mas apenas quando ela entra num corpo humano é que ela é capaz de desenvolver este Dharma, né, completamente. Uma pergunta pode surgir aqui. Por que este livro foi então intitulado como Jaiva Dharma e não Manava Dharma ou Manusha Dharma, que seria o Dharma dos seres humanos? Quando nós investigamos isso, nós aprendemos que a verdadeira função de um ser humano é encontrada apenas no seu Dharma. Dharma ou religião não é encontrado em outras espécies. Essa é uma regra geral. As árvores, insetos, animais, etc., né, eles também são divas, mas eles não exibem essa tendência religiosa, que é uma característica que leva à aspiração por moksha, né, liberação ou bhakti, adoração ao Senhor Supremo. Muito bem. Então ainda falta muito para terminar, tá? Esse prefácio de Paramgurudeva. Então nós vamos encerrar por aqui e dar sequência então na nossa próxima aula. A todos um bom dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.